Boa tarde, meu nome é Kátia Tonello, sou trainer, coach e palestrante. E essa semana nós vamos falar um pouco sobre inteligência emocional. Esse assunto é um tanto quanto complexo, mas eu vou tentar simplificar, trazer de uma forma bem simples para que a gente possa aprender um pouquinho sobre o que é ser inteligente emocionalmente. Primeiro, vamos entender como funciona o nosso cérebro. Ele é dividido em duas partes, temos o racional e o emocional. A gente vai lá desde a nossa infância desenvolvendo o nosso lado racional. Na escola, com conhecimento, o lado racional é aquele lado lógico, o lado do julgamento, o lado crítico. E isso a gente vai desenvolvendo e muito. E o lado emocional, a gente tem ele, porém, talvez não tão desenvolvido. Porque a gente não para desenvolvê-lo, a gente não tem conhecimento suficiente do que é esse lado emocional. Ele trata das emoções, diferente de sentimentos. Então, você sabe o que é uma emoção? Quando você vê um cachorro na rua, por exemplo, um cachorro raivoso, e esse cachorro, ele olha para você e você vai ficar provavelmente com muito medo. E isso é uma emoção, o medo é uma emoção, porque o teu corpo ele vai dar os sinais de que isso é uma emoção. Os seus olhos vão começar a dilatar, o sangue vai circular mais rápido, ele vai para os músculos, deixando o teu rosto provavelmente pálido. O teu coração vai começar a acelerar. Então são sinais de que isto é uma emoção, diferente de um sentimento. E aí a gente tem as emoções primárias, que a gente chama 5 emoções primárias, que são a tristeza, o medo, a raiva, o nojo e a alegria. Inclusive, para quem quer entender um pouquinho como funciona esse lado emocional, as nossas emoções, tem um filme muito interessante chamado Divertidamente. Ele conta uma história como funciona o nosso cérebro, como são essas emoções que passam pela nossa cabeça, pelo nosso corpo. E então, essas emoções a gente precisa entender, precisamos identificar quais são as nossas emoções. Dentre essas que eu citei, existem muitas outras. E para a gente poder desenvolvê-las, a gente precisa reconhecê-las. Então, a inteligência emocional é isso, é você reconhecer as tuas emoções e reconhecer as emoções dos outros. A gente não tem exatamente como controlar as emoções, mas a gente pode aprender a identificar a emoção e entender qual comportamento essa emoção gera. E aí eu controlo o comportamento. Então eu aprendo a lidar melhor com as emoções, de modo que eu não vou sofrer tanto. Quando a gente pensa assim, a faculdade, os cursos, tudo isso a gente vai buscando para desenvolver o nosso lado técnico, né? A gente quer aquele lado, nossa inteligência racional, aquela que que a gente coloca no currículo. Então, dentro do ambiente de trabalho, se a gente focar só nesse desenvolvimento do QI, então a gente vai desenvolver a parte técnica, o nosso lado racional. A gente vai ter um excelente currículo. E se a gente trabalhar o lado emocional, nós vamos desenvolver o nosso QE, o coeficiente emocional. E hoje, dentro das organizações, poucas pessoas trabalham o emocional. Poucas pessoas têm esse desenvolvimento, têm conhecimento. E o mercado está selecionando pessoas com inteligência emocional. Aqueles que não sabem lidar com as emoções, eles estão sendo descartados do mercado. Um currículo, ele é excelente, ele é importante, ele é muito bom. Porém, se você só tem um currículo muito bom e não sabe gerenciar, não sabe controlar, não sabe reconhecer as tuas emoções, não será o suficiente ter um currículo bom. E como você faz para desenvolver essa inteligência emocional? Através do autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Quando você passa a se conhecer, você passa por um processo de autoconhecimento, você começa a reconhecer as tuas emoções, você começa a reconhecer os teus comportamentos, teus pontos fortes, teus pontos de melhoria, e isso vai fazendo com que você se desenvolva.
Se eu não me permito me conhecer, eu não consigo identificar que pontos eu preciso melhorar. Agora, quando eu passo a fazer reflexões sobre o meu comportamento, identificando o que eu posso melhorar, eu vou buscar o caminho para desenvolver essa competência, essa habilidade, esse comportamento. E aí eu vou me desenvolver emocionalmente também. Então, assim, eu vou deixar uma dica para vocês, que é um livro chamado Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Ele é o pai da inteligência emocional. Busquem mais conhecimento, busquem desenvolver o seu autoconhecimento, autocontrole. Com isso, você tem mais motivação, você desenvolve mais empatia pelo outro e tudo gira, tudo funciona muito melhor. E aí as oportunidades podem se abrir, o teu mundo ficará muito melhor. Não é o mundo que vai mudar, mas você que vai mudar e o mundo vai mudar com você, certo? E eu gostaria, antes de finalizar, de deixar um recado para as mulheres, em especial, que estamos agora no mês de outubro, para que se preocupem consigo mesma, lembrem-se de se cuidar, de se valorizar, fazer os exames que precisa. A gente está no outubro rosa, né, o mês de prevenção contra o câncer de mama. Então vamos lá, mulherada, vamos se cuidar, vamos se valorizar, porque a gente tem muito para viver e muito para fazer nesse mundo, certo? Uma ótima semana e um beijo a todos.